Hoje em dia a gente nem pensa na facilidade de comunicação que temos no mundo moderno. Tem tanta rede social e tanto celular por aí que fica difícil não se comunicar. E ainda por cima tem os meios mais antigos, como a carta e telegrama, que ainda resistem à internet. Mas dando um exemplo de forma de comunicação à distância do passado, podemos falar do pombo-correio, que mesmo podendo voar a velocidades em torno de 100 quilômetros por hora, eram lentos em comparação às formas de comunicação mais modernas, ao contrário dos corvos supersônicos de uma certa série de fantasia. Apesar de ainda existir alguns pombos-correio hoje criados como esporte, eles foram completamente superados pelo telégrafo, que podia transmitir muito mais dados, mesmo entre continentes, de forma quase instantânea. O telefone superou o telégrafo com a transmissão da voz, e a internet superou tudo que já existiu anteriormente, pois pode transmitir e armazenar todo o conhecimento humano em sua infraestrutura. A internet é tão importante que é difícil imaginar a vida sem ela. Vocês conseguem se imaginar vivendo num mundo sem internet? E considerando a importância da internet, nesse vídeo vamos começar a entender a tecnologia digital que forma a internet, com as origens do código binário e álgebra booleana que culminaram na criação das portas lógicas em chips de silício, a base dos computadores modernos. Em vídeos futuros, vamos ver mais, mas por enquanto vamos ao código binário. O código binário usado hoje foi formalizado por G.W. Leibniz, um importante matemático e filósofo alemão que se inspirou no texto clássico chinês I Ching para criar o novo sistema numérico. Esse texto também é conhecido como Livro das Mutações ou Livro das Mudanças. O texto do I Ching é um dos mais influentes e conhecidos textos clássicos chineses, que influenciou estudiosos do confucionismo, taoísmo, budismo e até mesmo do cristianismo em forma de comentários sobre o seu significado. Na China e leste asiático, é o livro mais consultado devido à crença de sua capacidade de explicar tudo. Pela origem mitológica do texto, existem 8 trigramas que podem explicar toda a existência e são representados por dois tipos de linhas, sólidas e quebradas, que simbolizam o Yin e Yang, a dualidade que movimenta o universo. Historicamente, em algum momento da dinastia Zhou, entre 1046 e 256 a.C., os 8 trigramas foram combinados 2 a 2 de todas as 64 maneiras possíveis, nomeados e escritos em texto, evoluindo da tradição oral anterior. 2000 anos depois, esses hexagramas chamaram a atenção de Leibniz. Ele tinha uma cópia dessa representação na qual adicionou números arábicos e derivou uma lista de 64 números. Leibniz reescreveu os números em formato de tabela, começando do símbolo formado apenas por linhas quebradas e usando o símbolo zero para essa linha quebrada e 1 para a linha sólida, onde ele também forneceu exemplo das 4 operações básicas sendo aplicadas a esses números. Mas esse novo sistema numérico não tinha um uso prático e acabou ofuscado pelas outras grandes contribuições feitas por ele, como a notação matemática moderna, o cálculo diferencial integral, feito de forma independente de Isaac Newton, e a primeira calculadora mecânica a ser comercializada. Um século depois, o irlandês de origem modesta deu uso a esse sistema numérico, George Boole. O pai dele tinha uma lojinha de sapatos e nessa época era esperado dessa classe social que aprendesse o mínimo do catecismo para não desafiar a soberania dos mais ricos. E devido à má situação financeira de seu pai, recebeu apenas uma educação primária. E se parecer familiar à história é porque é. Mas ele baixou a cabeça? De jeito nenhum. Ele não podia estudar na escola boa, ele fez a escola dele, literalmente. O cara aprendeu latim, grego e matemática praticamente sozinho.
e aos 16 anos ele já estava dando aulas para ajudar a família. Aos 20 já tinha a própria escola de matemática e estudava livros avançados como as obras de Laplace e Lagrange. É, eu não queria ser primo dele. A contribuição de Boole que deu significado aos números binários, a lógica simbólica, foi iniciada com um livro intitulado Análise Matemática da Lógica, que apesar de ser considerada uma mera curiosidade por outros matemáticos durante muitos anos após a sua publicação, eventualmente se tornou a base da computação moderna, com um conjunto de operações que foi evoluindo ao longo dos anos, vindo a ser chamado de álgebra booleana por Henry Scheffer. Em resumo, na álgebra booleana temos três operações básicas: AND, OR e NOT. A conjunção, também conhecida por operação AND, sendo descrita de forma bem simples, diz que o resultado é verdadeiro se x e y forem verdadeiros ou 1. A operação de disjunção, também conhecida como OR, é 1 quando x ou y forem 1. E na operação de negação, conhecida por NOT, a saída é resultado da negação da entrada. Por exemplo, a negação da verdade é a falsidade, ou seja, a negação de 1 é zero, assim como o oposto, com a negação de zero dando 1. Henry Scheffer também contribuiu para a criação das portas lógicas, provando em 1913 que todas as outras operações podiam ser derivadas de duas operações primitivas, que ele definiu como NAND, que é a negação da AND, e NOR, que é a negação da OR. Tanto que, pela prova de Scheffer, é possível construir qualquer circuito lógico apenas usando portas NAND ou NOR, já que mesmo as operações básicas AND, OR e NOT podem ser derivadas delas. Para a gente ver como isso funciona na prática, vamos pegar os circuitos integrados da família 74 da tecnologia TTL, que existem desde os anos 60 e são usados até hoje. Chegando agora no protoboard, a gente tem um circuitinho montado aqui para fazer a demonstração. Aqui a gente tem essas duas chaves que elas vão ligar os 5 volts nesses fios. 5 volts que vai ser o nível alto. Esse resistor está ligado, tem um resistor desse ligado em cada fio para puxar o nível dela para zero, para não passar nenhum ruído para cá, né? E a gente tem também esses dois LEDs, que eles vão acender quando eu apertar o botão ali para indicar nível alto. Esse LED também ele está indicando nível alto aqui. Então aqui a gente já tem um 7404 ligado, né, que é um circuito TTL com 6 portas NOT, e a gente está usando uma delas. Aqui, né, só tem uma entrada, tem uma desligada aqui, né, está ligado nesse botão. Então aqui o que a gente espera é que o LED vermelho e esse LED verde fiquem opostos. E já estão opostos aqui, né? Se a gente apertar, pode ver que eles estão sempre opostos. Exatamente funcionando direitinho. Agora, mudando para a porta END. Bom, aqui agora a gente conectou um 7408 e agora a gente tem uma pequena mudança de pinos aqui, né? Agora a nossa saída é no pino 3 e a gente usa as duas entradas, né? Então a gente vai usar o outro fio de entrada. Agora com tudo ligado, o que a gente espera de uma porta END é que ela só dê nível alto, só acenda aquele LED verde, né? Quando as duas entradas forem 1. Então, o 0, 0 não vai dar nada. Se eu apertar um ou outro também não dá nada. Só quando for os dois ao mesmo tempo que ele acende. Perfeitamente. Agora, né, mudando para a porta OR. Agora dá para perceber que eu não mudei a pinagem, né? Porque a pinagem é a mesma. A gente tem que, pela lógica booleana, né? Álgebra booleana,
a gente vai ter uns quando for uma entrada ou outra em nível 1, né? Então, com 0, 0 normalmente, né? A gente vai ter 0. A gente apertar uma, apertar outra, ou apertar as duas, vai dar 1. Então, até agora está acontecendo exatamente como esperado. Agora a gente vai passar para uma das portas de Sheffer, né? Que é a porta NAND, uma das portas padrão, né, da lógica digital. Agora que a gente tem um 7400 conectado, que são 4 portas NAND dentro dele, a gente vai perceber que ela já chega com o LED aceso, né? Ela já está invertendo o zero que está na saída da end interna dela, né? Então, sendo uma porta NAND que tem um inversor na saída da end, a gente espera que o comportamento seja o oposto da saída, né? Exatamente com 0, 0 ela vai sair 0 na NAND na, e 1 no LED da NAND. Se eu apertar qualquer um, a end interna vai sair 0 e vai inverter para 1, mas se eu apertar os dois, a end interna vai ser 1 e ele vai inverter para 0. Normalmente do jeito que a gente está esperando. Agora aqui é o seguinte, né? Lembra daquela prova de Sheffer que ele disse que qualquer porta, que essas duas portas nem de ANOR podia ser qualquer uma? Então, se eu fizer uma pequena modificação aqui, eu consigo fazer uma porta AND disso aí. Exatamente porque a NAND, se você for olhar o esquema dela, né, e a própria tabela verdade que eu acabei de demonstrar aqui, conecto os dois pins de entrada, conecto a saída da primeira às entradas da segunda. A gente já percebe que o LED já começou apagado. Se eu apertar aqui também, apertar os dois, acende. Temos uma porta end aqui. Essa é a importância, né, dessas portas de Sheffer, porque elas podem virar qualquer coisa. Agora, a gente passando para outra porta de Sheffer, né, a porta NOR, vamos mudar o circuito aqui. Uma coisa para notar é que agora a gente tem uma porta diferente, né? A pinagem dessa porta aí é diferente. A saída agora é no 1 e as entradas são no 2 e 3, né? A gente vai então ter que fazer mais uma modificação aqui. Com tudo ligado, a gente percebe que já começa aceso. E agora, né, se for contar com a hora interna, ele só vai acender esse LED se a entrada for 00. Porque se a entrada for qualquer coisa com 1, a saída da OR vai ser 1 e vai inverter para 0. Acontece exatamente isso. E aqui também acontece a mesma coisa que aconteceu com a NAND, né? Eu posso fazer aqui uma porta OR também, conectando as duas entradas da NOR em paralelo. Então vamos fazer mais uma vez uma pequena mudança de circuito aqui. Pronto, agora que a gente fez a mudança, agora a gente espera que tenha uma porta OR, porque a gente fez inversor com a segunda porta NOR ali. E olha só, temos uma porta OR. E com isso a gente conclui essa parte de demonstração aqui. Espero que todos tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Tem sugestões ou dúvidas? Pode perguntar nos comentários. Aproveita também, manda um like, se inscreva e ative o sininho para ajudar o humano por trás do robô. Até mais.